Olá pessoal, boa tarde. Esse é o primeiro webinar do sistema Caesar, tá? Então venho aqui apresentar para vocês uma introdução, né, do sistema, da sua parte de alguns recursos, a parte de cadastramentos, mais ou menos o que seria o primeiro passo no sistema, né? Fazendo um login aqui no sistema. Logo de início aqui você já pode ver alguns recursos, que é a sincronização com o Outlook. Então você já pode sincronizar a sua agenda do Outlook, na agenda de compromissos, com o Caesar, tá? A parte de alteração de senha, você tem uma parte aqui de tutorial, que você pode acessar o tutorial no site, tirar dúvidas no fórum. Então, antes de entrar no sistema, você já tem alguns recursos, tá? A parte de abertura de rotinas, caso você saia do sistema, se deixou alguma rotina aberta, você pode estar marcando para ela estar sendo reaberta automaticamente, tá? Alteração de senha, caso queira alterar a senha do usuário, tá? Você já tem alguns recursos aqui no início, tá? Próximo login automático. Tá, você pode associar o seu login do Caesar ao login de rede da sua máquina. Então, quando você logar na máquina no sistema Windows, o Caesar já vai identificar que esse seu usuário do Windows está atrelado, né, ou seja, vinculado ao usuário do sistema, e já vai fazer o login no Caesar automaticamente ao abrir ele. Tá? Tá? Aqui eu estou na minha tela inicial do sistema, seria a minha agenda de atividades, tá? Aqui apareceria todas as minhas atividades do dia, tá? Vou falar um pouquinho mais para frente dessa agenda, tá? Vou iniciar aqui mostrando o conceito, tá? O sistema ele se baseia num cadastro de pessoas. Isso aqui seria a minha tela de pessoas. O que seria uma pessoa? Tá? A pessoa é a função que ela exerce dentro do escritório. Então, uma pessoa ela pode exercer a função de cliente, de equipe ou fornecedor, tá? Então eu posso ter um fornecedor que também é um cliente do escritório, posso ter equipes, ou seja, um integrante da equipe que também pode ser um cliente do escritório, tá? Então, com um único cadastro eu posso informar o sistema que essa pessoa está exercendo mais de uma função no escritório, tá? Então, aqui é um cadastro exemplo, tá? A gente chamou aqui de cliente exemplo, onde eu tenho aqui a numeração dele, tá? Você pode controlar a numeração do cliente, a identificação do cliente dentro do sistema. Uma customizável, tá? Uma código customizável, aqui eu chamei de 020, tá? Poderia estar colocando um código alfanumérico também, tá? Isso aí vocês conseguem customizar, tá? Aqui a parte de empresa, o cadastro da empresa padrão, tá? Onde esse cliente está vinculado. Então você pode ter seu escritório e as suas filiais e está vinculando esse cliente em cada filial dessa ou na matriz, tá? E com isso isso vai refletir também no faturamento, então da forma que você for emitir a parte de cobrança, a parte de nota fiscal, tá? Você vai ser por uma empresa ou por outra, tá? A parte de grupos, que aqui seria o grupo de empresa, então eu posso ter vários cadastros de pessoas, ou seja, eu posso ter um grupo de clientes que pertence a um determinado grupo de pessoas, então eu posso estar criando esse grupo para estar gerenciando melhor, inclusive nos relatórios, tá? Se vocês observarem esses campos, tá, tem uma coloração diferente, a coloração em amarelo, tá? Isso significa que são campos customizáveis, tá? Então vocês podem aqui estar adicionando, removendo opções, tá? Então vocês mesmos podem estar customizando esses campos, tá? A gente vai falar mais para frente também, que seria na parte ali de tabela de cadastro. Então aqui eu tenho um cadastro amplo, tá? Dessa pessoa, tá? Onde eu tenho aqui a parte de contato dessa pessoa, e-mail principal, quando for pessoa física, algumas informações de e-mails pessoais, tratamento da pessoa, tá? Tipo de pessoa, jurídica, física e jurídica simples, tá? Isso vai influenciar diretamente no meu faturamento, tá? Então, se for uma pessoa física ou jurídica, vai ter ou não vai ter retenção, tá, de impostos. A nacionalidade brasileira e estrangeira também vai me influenciar também na parte de emissão de faturas, tá, para poder fazer lá as retenções. Aqui a parte de cadastramento, tem outros campos aqui de cadastramento de site, parte de celular, se for da parte de nascimento da pessoa física, e um campinho aqui também de dados de login, tá? Então, em alguns contatos, tanto na parte de contato de pessoas, você vai observar esse campo que é dados de login, porque o sistema também pode ser acessado por um cliente ou um correspondente, isso através do módulo web, tá? Que o Caesar tem,
que pode estar fornecendo um acesso externo, tá, para cliente e inclusive para correspondente. Tá? Advogados podem acessar também esse módulo web para estar acompanhando o processo, timesheet, fazendo o cadastramento, os compromissos dele, agenda de contato. É possível também ter esse nível de usuário também cadastrado. Tá? Dentro do cadastro de pessoas tem outros campos, campo de observações, tá? São campos de texto livre. Aqui eu tenho dois campos de texto livre, um normal, tá, e um confidencial. Tá? Esse campo confidencial só vai ter acesso quem tiver a opção marcada lá na parte de grupo de usuário. Ou seja, o grupo de usuário que tiver marcado que pode ler informações confidenciais consegue ter acesso a esses campos. Parte de documentação, cadastra a documentação do cliente, se for pessoa jurídica, CNPJ, física, CPF, tá? Conforme for que vai mudar, né, a parte de documentos. Tá? Isso aqui também vai influenciar também na minha emissão, né, de nota fiscal, tá? Que o sistema, quando for emitir um lote RPS, for gerar uma nota fiscal, ele também vai exigir essa documentação aqui para ser emitido. Parte de endereços, o sistema permite até 4 tipos de endereços diferentes: correspondência, faturamento, procuração e o outro. O cadastramento aqui do endereço, tá? O CISI tem um banco de dados de CEP que vocês podem estar consultando também. Então eu posso botar um determinado CEP e ele está consultando. Tá? Parte de faturamento, tá? Eu tenho aqui um controle, né? Controle de data de bloqueio de honorário, data de bloqueio de despesa. O sistema já gerencia essas datas de forma automática. Então, por exemplo, eu estou no mês de julho, faturei o mês de junho, tanto para honorário quanto para despesa. Ele automaticamente vai atualizar essa data para o último dia de cada mês que eu faturei anteriormente, tá? Bloqueando assim qualquer lançamento de serviço, timesheet ou de despesa naquele período já faturado, tá? E com isso evitando aí que venham a cadastrar uma cobrança ao cliente num período que já foi faturado para ele, tá? Se o cliente se ele é adimplente, inadimplente, ou se tem uma inadimplência eventual, eu posso estar cadastrando, inclusive porque eu posso estar marcando o cliente como inadimplente, ele deixa de aparecer no meu relatório do fluxo a receber, tá? Então ele passa a não poluir esse meu relatório. A parte de remuneração é correspondente, tá? Se vai ser sobre o líquido ou o bruto. O modo de IR, se é normal ou isento. E aqui algumas opções que já vem marcada como padrão, que é o recolhimento de COFINS, a parte de emissão de boleto, se esse cliente emite boleto para ele. Tá? Dependendo, se for o sistema também, ele pode não só usado para o escritório de advocacia, mas pode ser usado por empresas de prestação de serviço, tá? Então ele pode aqui estar marcando o recolhimento de ISS, tá? Essa opção também. E aqui um campo de texto livre para alertas ao faturamento, tá? Então posso informar um texto, deixar alguma mensagem aqui, que toda vez que eu for faturar esse cliente, tá? Essa mensagem vai aparecer para mim no momento do faturamento. Então esse aqui seria o cadastro de uma pessoa dentro do sistema, tá? Mais abaixo eu tenho aqui outras, tá? Subabas, tá? Essas abas aqui, essas rotinas, tá? São referente ao cliente selecionado, ou seja, a pessoa selecionada. Então com a pessoa cliente exemplo selecionada, todas essas subabas aqui, tá? Estão atreladas a esse cadastro. Então aqui eu tenho outros contatos, tá? Onde eu posso incluir outro contato desse cliente. Então eu tenho também um cadastro bem completo desse contato, tá? O tratamento dele, o nome da pessoa, o cargo da pessoa, tá? Então, por exemplo, eu posso cadastrar aqui um contato desse cliente exemplo, tá? Tô incluindo o meu contato lá, tá? Eu tenho aqui essa mãozinha que eu posso verificar se esse contato já não está cadastrado dentro do sistema, tá? Se eu der um clique aqui, ele iria me fazer uma busca e me listar. Aqui ele não listou nada porque esse contato Renato Freire não está cadastrado dentro do sistema. Aí, nesse caso aqui, o cargo, data de nascimento, que é uma pessoa física que eu estou incluindo. Se eu quiser controlar também, o sistema vai me alertar, inclusive assim, tem alertas de data de nascimento. Então se eu quiser cadastrar pelo menos o dia e o mês desses contatos, tá? O sistema alerta informando que é aniversário daquela pessoa, para estar mandando alguma mensagem, tá? Algo do tipo. O e-mail profissional, a parte de telefone, né? Fax, a parte de documentação, tá? CPF, NETIAD
quem é o órgão expedidor, e algumas informações principais desse contato. Então tem aqui vários campos, tá? Um campo de texto livre de observações, qual a visibilidade desse contato dentro do sistema, tá? Se ele vai ter uma visibilidade total, ou seja, estou cadastrando um contato onde todos possam visualizar, tá? Ou do grupo, ou seja, somente quem pertence ao meu grupo vai visualizar. Então eu pertenço ao grupo administradores, tá? Se eu pertenço ao grupo administradores, somente, se eu marcar aqui que esse contato e visibilidade é somente do grupo, só quem pertence ao grupo administrador consegue visualizar. Se eu colocar do usuário, somente eu terei acesso a esse contato. Então na minha agenda lá de contatos, só eu vou conseguir ver contato cadastrado, tá? E aqui eu tenho alguns tipos, alguns campos de checkbox, né, de marcação, para informar se esse é um contato de cobrança, se esse é um contato de sócio, tá? Se esse contato vai receber e-mails sobre andamentos. Então eu posso marcar se ele vai receber, porque num processo só definir que ele vai enviar e-mails sobre andamento, ele vai enviar. Novamente aquele campinho de dados do usuário, ou seja, eu posso cadastrar um contato específico como sendo usuário do sistema, tá? Tanto a pessoa eu posso cadastrar, ou seja, um login geral do escritório, daquele cliente, como eu posso cadastrar um login também individual para cada contato, tá? Filtros de mala direta, tá? O que seria esse filtro de mala direta? Seria para você, o sistema permite você ter um envio em massa, uma newsletter, um cartão de Natal, algum comunicado para cliente. Então você pode criar aqui filtros, tá? Então, por exemplo, filtro cartão de Natal. Então, no momento que for enviar um e-mail em massa, eu posso selecionar que eu posso enviar para todos ou somente aqueles contatos que têm um determinado filtro marcado, tá? Muito comum a gente criar um filtro chamado não enviar, porque as pessoas que não querem receber esses e-mails em massa, não querem receber publicações, a gente deixa aqueles contatos marcados como não enviar, que no momento que eu for fazer um disparo, eu boto enviar para todos, exceto os que estão marcados como não enviar. Então eu consigo gerenciar esse filtro também para esses disparos em massa. Vamos aqui, esse aqui seria o cadastro do meu contato, tá? Se eu salvei, ficou ali. Então posso ter uma relação aqui infinita, posso ter N contatos desse cliente, tá? E agora vamos passar aqui para a abinha de filiais, tá? Aqui é minha abinha de filial, ou seja, eu posso estar cadastrando a filial do cliente, tá? Então aqui eu teria a filial desse cliente, porque eu posso ter casos, ou seja, assuntos que está sendo tratado do cliente vinculado à filial dele, não necessariamente à matriz, tá? Eu posso inclusive estar faturando para a filial do cliente em cima daquele CNPJ, tá? Então tem um cadastro aqui completo, tá, dessa filial, a parte ali de pessoas, mesma coisa, se é jurídica simples ou pessoa física, tá? CNPJ, a parte de logradouro, ou seja, toda a informação completa dessa filial. Histórico de relacionamento, tá? Eu posso estar aqui registrando todo o meu contato com o cliente, ou seja, tudo que é feito para o cliente eu posso estar fazendo esse registro, tá? Vou pedir para fazer uma inclusão. Aqui eu tenho a data, né, que foi feito aquele evento, aquele relacionamento com o cliente, e o tipo de evento, tá? Observem que esse tipo de evento, o campinho também é um campinho amarelo, então vocês podem customizar aqui, adicionar quantos eventos forem necessários, do interesse de vocês, tá? Para poder estar cadastrando. Vou fazer um exemplo aqui, um envio de proposta, por exemplo, tá? Então nessa data eu fiz um envio de proposta para esse cliente, tá? Coloca ali uma descrição, tá? Coloca ali uma descrição, relatando qual foi esse contato. Posso vincular um lembrete, ele vai vincular aqui um lembrete, então vai me trazer a minha agenda para estar vinculando esse lembrete, ou seja, eu enviei uma proposta e de repente eu quero fazer um novo contato, tá? Fazer um novo contato com o cliente, tá? Uma agenda também eu posso ter aqui vários tipos, né? Então posso ter um tipo de prazo, reunião, vou colocar como reunião, tá? Ele me pergunta aqui se eu quero substituir o título pelo padrão vinculado, porque no cadastramento de cada padrão desse aqui eu posso vincular um texto, associar. Então quando eu cadastro ali, por exemplo, reunião, ele pode me sugerir o texto já pré-cadastrado como assunto. Como eu digitei o assunto aqui, vou dizer que não. Então aqui eu estou vinculando aqui nesse histórico de relacionamento, nesse compromisso do cliente. Se eu quiser vincular um determinado caso, eu posso vincular também. Vou explicar mais para frente o que seria o caso, que é o assunto tratado do cliente,
né? E aqui eu posso cadastrar meu lembrete, ele suporta até 4 semanas de antecedência, tá? Então eu posso chegar aqui, ó, olha, no dia 31, por exemplo, no dia 31 de julho, tá? Eu quero, dia 31 de julho, eu quero ser lembrado desse compromisso, dessa atividade que eu estou cadastrando. Então eu enviei uma proposta hoje, no dia 21, no dia 31 eu quero ser alertado para estar fazendo um novo contato com o cliente referente a essa proposta enviada. Tá? Eu tenho aqui um lembrete, se eu quiser ser lembrado algumas horas antes, dias antes, eu posso colocar aqui, ó, eu quero ser lembrado 2 horas antes de ser feito, para ser feito o contato com esse cliente. Tipos de alerta: pop-up, ou seja, só vai me alertar se o sistema estiver em aberto, tá? Ou seja, se o sistema estiver aberto, vai vir uma janelinha, vai saltar uma janelinha informando daquele compromisso, bem parecido com o Outlook, né? Parte de e-mail, ou seja, eu posso ser alertado via e-mail, o sistema vai me mandar um e-mail com aquele compromisso, ou seja, só vou receber somente por e-mail. Ambos, eu posso receber tanto por pop-up quanto por e-mail, tá? E eu tenho aqui a última opção, que seria mais contato, ou seja, além dessas opções anteriores, né, via pop-up, via e-mail, eu posso alertar também o contato do cliente. Então eu posso ter um contato do cliente, informa aqui quem é o contato lá do cliente, e o sistema também vai enviar um e-mail alertando a esse contato, tá, que é desse compromisso, tá? Vou deixar aqui como ambos, salvei, tá? Ele já vai salvar meu histórico ali. Vou voltar novamente aqui nessa tela do histórico que eu cadastrei. Se vocês observarem, existe aqui a opção de eu vincular um documento a esse histórico. Por exemplo, aqui foi um envio de proposta. Eu posso vir aqui e anexar essa proposta que eu enviei, tá? Então eu cliquei aqui no botãozinho para poder vincular. Aqui eu posso estar importando para dentro do sistema a minha proposta. Eu vou lá no local da pasta, ou seja, onde eu gravei aquele arquivo, peço ele para importar, para ele abrir aqui no CISI, e aqui eu salvaria, tá, esse meu histórico de relacionamento já com o documento vinculado. Tá? O documento não importa o tipo, pode ser em PDF, pode ser em Word. Parte de contratos e parte de casos. Eu vou pular aqui essa abinha contrato, que eu vou falar na sequência, para falar um pouquinho de caso. O que seria casos? Casos é o assunto que está sendo tratado do cliente, tá? Tanto que esse termo caso, ele é um termo customizável, uma nomenclatura customizável. Tem escritório que chama de pastas, tem escritório que chama de jobs, files, então tem alguns escritórios, mas o termo mais comum seria o caso do cliente, tá? O caso que está sendo tratado. Então aqui eu vou incluir um novo caso, tá? Ele vai me sugerir uma numeração. Então, de acordo com a minha máscara que eu defini, que foi, tá, 3 dígitos para o cliente, ponto 4 dígitos para o caso. Então, conforme eu for incluindo meus casos, ele vai me sugerindo a numeração automática. Como é o primeiro caso, o número do cliente 020.0001, que seria o número desse caso. Tá? Aqui eu tenho alguns campos de cadastro, é o apelido ou algum número externo. Então, de repente, nesse caso, o seu cliente tem uma numeração que identifique ele lá externamente, você pode estar cadastrando no sistema. Abertura, tá? Qual a data de abertura do caso no escritório. O título desse caso, você pode colocar aqui o assunto dele que está sendo tratado pelo escritório. Tá? É muito comum muitos escritórios colocarem a parte contrária, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, meu cliente exemplo contra fulano de tal. Tá? Então uma maneira fácil, ou seja, de identificar de que está sendo tratado aquele caso ali. Tá? Vou chamar de caso teste. Ou melhor, vou chamar aqui de fulano de tal. Tá? Como se fosse uma parte contrária que está sendo cuidado ali daquele caso, daquele cliente. Tá? Parte de volumes aqui seria para pasta física mesmo, né? Ou seja, se esse caso tem mais de uma pasta, se tem volumes dele armazenado lá no arquivo, né? Guardado. Parte de correspondente, tá? Eu posso ter um cadastro de correspondente onde eu posso estar vinculando esse caso a um determinado correspondente. Então eu posso dizer que esse caso é um caso do cliente do escritório, porém quem está cuidando dele é um correspondente. Então eu posso estar vinculando aqui um correspondente. Então eu teria aqui uma relação de correspondente já pré-cadastrado, que é naquela tela inicial de pessoas, como eu mostrei, que eu apresentei no início. Ou seja, você pode cadastrar ali uma pessoa e exercer várias funções. Então você pode ter uma pessoa do tipo correspondente, tá? Então eu ia ter que montar o meu cadastro aqui. Parte de região, qual a região, né, desse caso está.
Tem aqui a parte de equipe, tá? Então posso ter um cadastro de equipe para estar vinculando ao caso. Dentro dessa equipe ele tem os advogados, os estagiários vinculados. Se essa equipe tem acesso exclusivo ao caso, ou seja, se eu marcar essa opção, somente, tá, essa pessoa teria acesso. Então marquei equipe trabalhista, se eu marcar acesso exclusivo, só quem faz parte da equipe trabalhista consegue visualizar esse caso dentro do sistema. Parte de contratos, que eu vou falar mais, vou falar na sequência, né, mais para frente aqui, que seria a maneira, ou seja, estou informando o sistema como ele deve cobrar do cliente, né, para esse caso aqui. Então, se o cliente ele pode ter vários contratos, tá, e esses contratos estão vinculados a vários casos. Eu vou deixar aqui por enquanto como somente sem contrato, tá, porque ainda não chegamos nessa parte. E se esse caso pertence a alguma filial, tá, então eu posso aqui estar cadastrando a filial desse cliente nesse caso, ou seja, eu posso estar vinculando esse caso aqui que é o da filial do cliente. Posso ter um cliente de São Paulo, onde a filial dele seja no Rio, eu estou cuidando desse caso da filial do Rio. Eu tenho aqui o meu centro de custo, tá? Centro de custo interno, que seria do escritório, então eu posso dividir aqui os casos por centro de custo também. Área de atuação, tá? Defino aqui qual é a área de atuação, tá? Sempre lembrando, os campinhos amarelos são campos customizáveis, tá? Vocês podem estar inserindo as opções. Natureza e jurisdição desse caso. E aqui alguns campos de texto livre, como a situação atual, resumo do caso, estratégia e fundamentos de defesa, observações. Então, no campo de texto livre, podem adicionar a quantidade de texto que desejar aqui. Parte de encerramento do caso. Tá? Esse caso ele pode ser encerrado administrativamente e ou judicialmente. Tá? Então tem essa possibilidade, tá? No momento que eu faço o encerramento. Então de repente o caso se encerrou judicialmente, mas não encerrou administrativamente, ou vice-versa. Então você tem essas duas opções, inclusive com datas diferentes. Tá? Aqui é o valor resultante, né? Caso seja a parte de judicial, foi encerrado judicialmente, qual o valor resultante desse encerramento, se teve êxito, se teve sucumbência, qual o motivo de encerramento desse caso, tá? A localização, ou seja, se tratar de uma pasta física, por exemplo, se tiver uma pasta física, posso informar onde foi arquivado esse caso. E aqui outro campo de texto livre, tá? Para poder fazer comentários sobre esse encerramento, tá? Que seria a parte de sentença, enfim, aqui você consegue fazer comentários por estar encerrando o porquê está sendo encerrado esse caso, tá? Agora voltando aqui, eu deixei para o final essa parte aqui, tá, onde eu tenho aqui subabas, tá? Se vocês observarem, eu tenho as subabas dentro desse próprio caso, que aqui seria a minha parte contenciosa, tá? Porque o caso ele pode ser somente a nível consultivo. Então eu posso ter um caso de um cliente que não vai para a espera judicial, não vai ser gerado número de processo, não vai entrar na justiça e nada, é apenas uma consultoria que eu estou fazendo com o cliente. Então o caso ele vai morrer aqui, ele vai encerrar só nesse nível aqui, que seria o cadastramento do caso. Eu não vou chegar na parte, na esfera judicial. Caso venha para a esfera judicial, entre com o processo, tenha a numeração, aí eu começo a gerar aqui a minha parte contenciosa. Então aqui eu consigo cadastrar um processo. Tá? Posso vir aqui fazer um cadastramento de um processo. Essa aqui é a minha telinha de processo. Tá? Então tem aqui os botões incluir novo processo, botão de recurso, para incluir um novo recurso, um novo incidente, partes em processos, pasta física, ou seja, posso aqui estar informando que uma determinada pasta, um determinado recurso tem uma pasta própria, né, de arquivamento para ela. Pedidos, posso estar incluindo aqui também pedidos desse processo que foram feitos, parte de bloqueios. Então tudo aqui eu posso estar gerenciando através dessa tela, tá? Vou cadastrar uma numeração aqui de teste, vou botar um número qualquer aqui, só para vocês entenderem como ficaria, tá? Então aqui eu tenho um cadastro do processo, estou cadastrando meu processo com a minha numeração única, tá? E vou salvar, que eu não vou me detalhar ainda essa parte aqui de processos, tá? Só para vocês terem uma noção como seria o cadastramento de um processo. Então basicamente para poder cadastrar um processo ali seria o número dele, tá? Mas existe um cadastro mais amplo, eu vou depois detalhar melhor essa parte da tela de processos aqui, tá? Então aqui seria minha parte contenciosa do caso, minha parte de litis consórcio, tá?
Então aqui eu posso informar qual é a responsabilidade financeira desse caso dentro do escritório. Então eu posso ter um caso onde a responsabilidade financeira dele é 50% de um cliente e 50% de outro cliente, tá? Então, se eu não cadastrar nada, não informar nada, 100% da responsabilidade vai ser do meu cliente ali. Então esse caso aqui ele não está dividindo com nenhum outro cliente, é um caso só dele, então eu não preciso informar. Mas caso eu precisasse informar, eu iria aqui incluir, diria aqui qual é o outro cliente participante, tá? E aqui diria, olha, esse cliente participante ele tem 50% de participação, mas não é esse o caso, tá? Então não vou cadastrar nada, tá? Como eu não cadastrei nada, ele já falou ali, olha, que o meu cliente exemplo, que é o que está vinculado, tem 100% de responsabilidade financeira em relação a esse processo. Financeiro externo, ou seja, ele ia me listar aqui toda a parte financeira envolvida desse processo, ou seja, tudo que foi gerado de financeiro desse processo, posso incluir por aqui, tá? Então posso fazer uma inclusão, qual é a data dele, se a operação foi débito ou crédito, ou seja, se teve destino desse processo, se está sendo a origem desse processo, tipo de evento, tá? Posso dizer qual é o tipo de evento, se foi um depósito em juízo, se foi um acordo. Então existe lá um plano de contas, tá? Onde tem lá uma conta dos tipos de eventos, que são eventos judiciais, né? Então eu tenho ali, como parte, aqui eu tenho algumas contas cadastradas, como depósito em juízo, acordos, indenizações, contrapartidas de histórico de casos, tá? Posso estar selecionando uma opção dessa, colocando ali meu histórico, e aqui um determinado valor, tá? Então posso estar cadastrando aqui que esse processo teve um débito ali de R$3.000, tá? Então o débito, tá? Esse aqui seria um termo contábil, tá? Então muito cuidado para não, às vezes, não confundir o termo contábil débito. Débito é que destina o recurso e crédito seria a origem do recurso. Então nesse caso aqui eu estou falando que esse processo aqui o cliente teve um custo de R$3.000, ele teve que pagar, tá? Um acordo de R$3.000, tá? Agora se ele fosse ao contrário, se ele tivesse recebendo, ou seja, fez um acordo, tivesse recebendo esses R$3.000, a operação seria de crédito, tá? Parte de documentos, tá? Que ele iria me listar todos os documentos desse caso, envolvido nesse caso. Por aqui eu não consigo incluir documento, tá? Tem uma tela que você pode fazer a inclusão desses documentos. Então todos os casos, todos os documentos envolvidos nesse caso, ele ia me listar aqui uma relação desses documentos, tá? Então vamos dizer que eu tenho lá alguns processos, que esses processos têm andamentos e nos andamentos documento vinculado. Ele ia me dar uma relação de todos esses documentos aqui também. E aqui é a minha parte de fatura, tá? Também ele me dá uma relação de todas as faturas que esse caso tivesse envolvido, tá? Essa aqui é a minha telinha de cadastramento do caso. Então só para vocês entenderem, eu cadastrei ali a pessoa, cadastrei o caso, e abaixo do caso, se ele for com um caso contencioso, eu vou ter aqui o meu processo. Então essa seria a árvore, né? Ou seja, a estrutura que o CISA trabalha. Pessoas, que é o cliente, caso, que é o assunto que está sendo tratado do cliente, e processos, recursos, incidentes, que seria o desdobramento daquele caso do cliente. Tá? Agora eu vou falar aqui um pouco da parte de contratos. Tá? O contrato é a forma, tá? Que eu vou dizer ao sistema que ele deve cobrar do cliente. Estou cadastrando um novo contrato, onde eu tenho aqui uma numeração de contrato. O escritório pode ter sua própria numeração ou deixar o sistema gerenciar, tá? Vou chamar aqui de contrato 001. O nome amigável, tá? De contrato exemplo, né? Nome amigável para identificar esse contrato. Se esse contrato pertence à filial, se eu não informar a filial, o sistema já entende que é do próprio cliente, ou seja, da matriz. Natureza do contrato, tá? Qual seria a natureza dele? Vou chamar aqui de contencioso. O início do contrato, ou seja, quando o contrato foi firmado, a data de início. Caso ele tenha uma data de término, eu posso estar informando. Então basta marcar aqui o término e informar a data de término, tá? Não seria esse o caso. Parte de reajuste automático. Então eu posso já estar definindo aqui no meu cadastro do contrato o índice de reajuste dele.
então já tem alguns pré-cadastrados. Esses índices padrão, como GPDI, GPM, INCC, INPC, tá? São índices já que o sistema importa automaticamente, tá? O percentual deles. Tá? Mas caso não tenha o índice que vocês queiram aqui, vocês podem estar adicionando também. O campinho é amarelo, é um campo customizável. Tá? Então posso estar aqui informando, por exemplo, GPDI é um índice de GPDI. A moeda de cobrança desse contrato, tá? A moeda padrão do sistema seria o real. E você tem outras moedas, dólar, euro, libra. O sistema permite até 10 tipos de moedas diferentes. Tá? Parte de cotação fixa, ou seja, caso seja uma moeda estrangeira, eu posso fixar uma cotação. Então, se você fechou um contrato lá com o cliente falou que não paga mais do que R$3 o dólar. Então, você já pode fixar no contrato dele ali um valor de R$3, o valor do dólar. Tá? Dia de faturamento e dia de vencimento. Tá? Isso é muito usado em contencioso em massa. Então, eu poderia dizer que olha, o dia de faturamento é o dia 1º, o dia de vencimento é o dia 10. Então, os contratos que eu for cadastrando, eu posso estar informando posso estar adicionando nessa informação, tá? E no dia que for fazer o faturamento, no dia do faturamento, eu posso sugerir o sistema, olha, pega todo mundo que tem faturamento marcado para o dia 1º, com vencimento no dia 10 e gera todas as faturas de uma vez só. Então, vamos dizer lá que eu tenho lá vários clientes me pagando R$100 por mês. Tem lá 50 clientes que me pagam R$100 por mês. Eu posso chegar lá e mandar o sistema gerar essas 50 faturas de uma vez só. Então eu emito uma cobrança única, tá? De forma automatizada, gerando 50 faturas de uma vez só. Tá? Centro de custo interno, tá? Então esse campinho aqui, como envolve a parte financeira, vai aparecer em vários lugares. Então eu posso vincular o contrato também ao centro de custo interno do escritório. Documento vinculado. Eu também posso aqui importar o meu contrato. Então, fechei um contrato com o cliente, assinei, posso lá digitalizar esse contrato e estar importando ele aqui no sistema. Tá? Campo de observações, tá? Um campo livre aqui para observações sobre esse contrato. Campo de escopo, também é um campo aqui, ó, bem grande de observação. Então, você pode adicionar aqui, copiar e colar o escopo do contrato, tá? Nessa área. E aqui eu tenho minhas receitas ordinárias e receitas extraordinárias. Tá? O que seria essa receita? Eu vou estar agora aqui, eu vou estar falando exatamente de valores, ou seja, como o sistema vai interpretar esse contrato, como ele deve cobrar esse cliente. Tá? Então eu tenho aqui a modalidade de serviço, que a gente chama de timesheet também, e serviço padronizado. Tá? Então eu tenho uma cobrança aqui, ó, como o valor de cada serviço será calculado, ou seja, o valor de cada hora ou de cada serviço. Então pode ser um timesheet, como pode ser um serviço de preço fixo. Tá? Então eu tenho aqui sem cobrança de valor, opção, ou seja, eu não vou cobrar por hora. Tá? Valor tabela variável, ou seja, no momento que a pessoa está cadastrando aquele serviço, ela vai informar qual a tabela que ele deve calcular a hora. Tá? Valor tabela fixa, ou seja, eu vou fixar uma tabela, ou seja, eu vou dizer aqui, olha, esse contrato é do tipo timesheet, tá? E vincular uma tabela, tabela de hora de honorário 1, por exemplo. Tá? Então, eu estou fixando. Então, quando a pessoa for lançar um serviço, tá, para um determinado caso, e esse caso está vinculado a esse contrato, ele já vai saber com qual tabela ele vai calcular o valor daquele serviço. Tá? Tem a opção de a informar. Tá? A informar seria a pessoa que está cadastrando, que vai arbitrar o valor. Então, se eu deixar nessa opção a informar, a pessoa for cadastrar um serviço para esse cliente, nesse caso aqui desse contrato, tá? Ele vai pedir a pessoa para informar o valor daquele serviço, independente da hora. Ele pode botar lá que trabalhou 5 horas, mas se tiver informar, ele vai ser obrigado a colocar um valor, dar um valor para aquele serviço. Tá? E aqui eu tenho um serviço tabelado, que é o valor prioritário. Tá? Ou seja, se eu tiver com essa opção marcada, eu vou ter que definir no momento do cadastramento do serviço, tá? Qual é o grupo de serviço e qual é o serviço que foi realizado, porque esse serviço realizado ele tem um valor fixo. Tá? Então vamos dizer aqui, enraizar um pouco aqui esse cadastramento, esse entendimento do que seria o contrato, timesheet, tabela de cadastro. Tá? Então eu estou falando aqui muito de tabelas, né? Ou seja, da tabela que está vinculada. Por exemplo, eu tenho um valor, tabela fixa, eu tenho aqui minhas tabelas e o valor serviço tabelado. Tá? Onde está essa informação?
tá? Vou salvar meu contrato aqui. Está me dando um alerta aqui que eu, quando em tabela de hora fixa, é obrigado a informar uma tabela de cobrança, tá? Então vou só informar uma tabela só para me permitir salvar. Aqui em parâmetros, tabelas de cadastro, tá? Eu tenho aqui várias rotinas que eu posso estar cadastrando, ou seja, todos aqueles campinhos em amarelo que vocês viram, ele fica nessa tela, em tabelas de cadastro. Tá? Então aqui eu consigo visualizar todas as tabelas, aqueles campinhos amarelos de rotinas de andamento processual, de rotinas administrativas. Tá? Nesse caso aqui seriam minhas rotinas administrativas na opção tabela de cadastro. Tá? Então eu tenho aqui a minha tabela de cadastro, tá? Que são as tabelas de cobrança, onde tem aquelas opções que apareceram para mim lá, honorários 1, honorários 2, honorários 3. Tá? Se eu quiser incluir, eu vou aqui embaixo e vou dizer aqui que é a minha tabela padrão. Tá? Vou chamar aqui de tabela padrão. Chamei de tabela padrão, salvei. Tá? Então tá salvo ali. Eu cadastrei mais uma tabela. Então, além daquelas opções, eu tenho mais uma tabelinha de horas. Tá? Então, se eu for aqui no contrato, tá? Voltei aqui na tela do contrato, me apareceu lá, além daquelas tabelas, já minha tabela padrão. Tá? Legal. Então, aqui eu vinculei a minha tabela padrão a esse contrato. Estou dizendo que é um contrato de timesheet com uma tabela fixa. Eu já cadastrei, fixei minha tabela, tá? E vou salvar aqui. Só que eu preciso informar quais são os valores dessa tabela. Então, se eu voltar aqui no meu parâmetros, eu tenho aqui, ó, tarifas de cobrança. Então, nessa tela aqui vão aparecer as tabelas que eu tenho cadastrada e aqui as modalidades de valores. Então, por exemplo, a minha tabela padrão. Tá? A minha tabela padrão eu posso definir um valor por advogado. Tá? Posso definir aqui um valor para cada advogado. Posso definir um valor por categoria. Tá? Então, olha, administrativo tem um valor, advogado júnior tem outro valor, pleno tem outro valor, ou um valor tabela única. Tá? Então, posso dizer, olha, essa minha tabela padrão, eu vou cobrar aqui R$220 a hora, tá? Independente de qualquer coisa, independente se é advogado, estagiário, administrativo, é uma tabela única, vai sempre cobrar esse valor hora. Tá? Posso ter um valor hora, um valor único mais o percentual. Tá? O que seria isso? Eu posso ter aqui um valor base. Olha, minha hora no escritório é de R$200. Tá? Informei aqui que minha hora é de R$200 e posso colocar variações. Olha, o administrativo tem menos 20%. Tá? Então, quando a pessoa do administrativo lançar uma hora, ele vai calcular o valor hora dele menos 20% desses 200. O sócio sênior, por exemplo, olha, meu valor padrão é R$200, mas se for um serviço lançado pelo sócio sênior, tá, do escritório, tenho aí um acréscimo aí de 40% no valor. Então, eu teria um acréscimo aqui de 40% do valor em cima desses R$200. Tá? Tem essa opção, essa modalidade também de estar cadastrando esses valores. Vou deixar aqui como valor único, tá? Vou chamar aqui de R$200 a hora, tá? Seria o valor tabela único, salvei. Ali me pede para informar a moeda, tá? Ou seja, eu posso também estar cobrando em outras moedas essa tabela. Vou dizer aqui que é real. E aqui, se vocês observarem, eu tenho aqui serviços padronizados. Tá? O que seriam os serviços padronizados? Só recordando, aqui no contrato, tá? Eu marquei aqui a opção de serviço tabelado. Tá? Então, esse serviço tabelado, ele fica aqui, ó, em serviços padronizados, onde eu posso ter grupos de serviços e para cada grupo de serviço desse, ter vários serviços com cada tabela. Então, posso ter vários grupos, tá? E cada grupo ter várias tarefas, vários assuntos, várias opções de cobrança. Tá? Então, aqui eu tenho a opção de diligências. Eu posso ter um determinado valor, por exemplo, para esse trabalho aqui, um exemplo que posso fazer um novo cadastro, tá? Um exemplo, aqui a parte de diligência, posso dizer aqui que é um exemplo, chama de execução de audiência. Tá, falei que é uma execução de audiência, vou cobrar aqui R$350 por esse serviço, posso ter um descritivo em inglês, uma observação interna do escritório, salvei, tá? Eu tenho ali um novo valor para essa diligência ali, tá? Se eu quiser alterar qualquer diligência, é só dar um duplo clique, tá? Chama isso aqui de
de teste, dá um valor para ele. Tá? Então posso ter aqui os meus serviços tabelados, tá? E também o valor hora, tá? Sempre lembrando, voltar aqui no contrato, sempre vai prevalecer aquele serviço tabelado. Então aqui eu vou só desmarcar essa opção, vou dizer que é um valor tabela fixa, um valor por timesheet, e aqui eu posso ter combinações dessas receitas ordinárias, tá? Então eu posso ter aqui uma combinação de time com partido mensal, tá? Ou timesheet com teto, tá? Observa que timesheet e timesheet com teto são coisas distintas, ou seja, ele não permite marcar, tá? Então é timesheet ou timesheet com teto. Timesheet com teto eu posso estipular um determinado valor limite. Olha, esse cliente não me paga mais do que R$5.000 por mês. Posso estar definindo o limite aqui também, tá? Vou dizer que é só o timesheet comum. Partido mensal. Então estou informando que além do timesheet, esse contrato também vai ter um partido mensal. Esse partido mensal pode ser um valor cobrado por caso, tá? Então posso estipular um valor, olha, me cobra aí R$100 por caso. Então todo caso que for lançado no sistema, ele vai cobrar R$100 desse cliente, se esse caso estiver vinculado a esse contrato. Posso estipular limite, tá? Tem um limites aqui também. Olha, me cobra R$100 até o 10º caso, por exemplo, tá? E aqui eu posso inclusive lançar valores excedentes. Olha, a partir do 11º caso, eu quero que você dê um desconto de R$10. Tá? Então, quando eu emitir lá a minha fatura, para poder gerar a fatura mensal desse cliente, a partir do 11º caso vai custar R$90. Ou eu posso colocar um acréscimo, olha, a partir do 11º me cobra R$20. Tá? Então, até o 10º caso ele vai cobrar R$100 de cada um, a partir do 11º caso ele passa a cobrar R$120. Eu posso fazer dessa forma. Posso ter um valor por processo, tá? Também é a mesma configuração, ou seja, a mesma modalidade de cadastro do caso, da quantidade, também vale por processo. Então, se eu cadastrar lá um processo, um recurso, um incidente, eu vou cobrar por cada um deles. Aqui eu posso estipular o valor de cada um. Tá? Um limite aqui de hora, tá? Então, eu posso aqui colocar também no partido mensal. Se eu tenho uma cobrança aqui de valor limite, qual é o valor mensal, qual é o valor limite, se esse limite é mensal ou não, isso vai ter algum excedente. Ou simplesmente eu posso ter uma cobrança mensal fixa, tá? Então eu posso fixar aqui valor. Olha, além desse timesheet, esse cliente aqui vai me pagar R$2.000 por mês. Tá? Então posso dizer que o cliente vai me pagar R$2.000 por mês, independente de qualquer coisa. Mesmo se não houver timesheet, ele vai me pagar, ter essa cobrança fixa. Tem outras modalidades, que seria o prolabore fracionado. Tá? Observa aqui que eu posso fazer as combinações. Então nesse contrato aqui, eu já tenho 3 cobranças nele. Eu vou cobrar por timesheet, vou cobrar o partido mensal, que é aquela cobrança fixa. Posso adicionar aqui um prolabore fixo também, ou seja, é um determinado valor num determinado vencimento. Posso colocar uma observação para explicar o que seria esse valor nessa data vencendo. Tenho também um prolabore fracionado, tá? Onde eu posso incluir aqui parcelas. Então eu posso dizer, olha, eu fechei um contrato com esse cliente e ele vai me dar aqui, me dever aqui 12 parcelas, tá? Iniciais. Coloca qual é o primeiro vencimento, tá? Então vamos dizer aqui, ó, a primeira parcela vai vencer aqui no dia 31, tá? No valor aqui de R$300. Posso colocar aqui uma observação sobre essas parcelas. Tipo de faturamento, se é cheque, se teve cheque, eu posso informar quais foram os cheques que ele já deixou para essas parcelas, se é em boleto, ou seja, eu vou emitir boleto para ser cobrado, tá? Vou deixar na opção de faturamento e vou salvar aqui esse prolabore fracionado, tá? Observa que ele me gerou aqui 12 parcelas, tá? Referente a esse cadastro. Caso eu queira alterar alguma parcela dessa, tá? É só dar um duplo clique. Pro bono, tá? Opção aqui de pro bono. Pro bono depende de cada escritório. Já vi escritório falar que não cobra nada, é um contato do cliente, um contato que vai ser cobrado nada. Outros falam um contrato a combinar a parte, tá? Parte de refer FIR, ou seja, um valor base e um percentual para indicação, se for o caso. Sem receitas ordinárias. Então eu posso ter também um contrato aqui sem receita ordinária, tá?
posso trabalhar somente com extraordinária, mas eu também posso combinar. Posso ter aqui a minha parte de timesheet, partida mensal, prolabore fracionado, e também ter as minhas receitas extraordinárias, que seria o êxito, a sucumbência, tá? Aqui eu tenho a cadastro do percentual de cada um e o valor base, tá? Então, por exemplo, eu sei que se eu tiver um êxito aqui de 20 mil reais nesse processo, eu vou ter aqui 30%. Tá? E assim vai. Parte de sucumbência. A sucumbência nesse caso aqui é toda do advogado. Então eu sei que em média o juiz vai me dar 5 mil reais de sucumbência e 100% aqui seria meu. Ou seja, seria do advogado em questão. Tá? Então posso ter esse cadastro. Eventos condicionais. Tá? Posso estar cadastrando aqui os eventos condicionais, que seria por tipo de evento. Ou seja, numa determinada data, cobrar um determinado valor por tipo de andamento. Tá? Então, por exemplo, se houve aqui uma audiência, uma reunião, por exemplo, ou uma sentença, um acordo, ou até mesmo uma audiência, né? Por exemplo, audiência realizada. Se eu tiver um andamento do tipo de audiência realizada, cobrar R$200. Tá? E aqui se ele vai permitir vários, ou seja, quantas vezes forem tendo eventos desse tipo, vai me gerando cobrança. Tá? Posso colocar aqui um teste, uma observação, né? Colocar uma observação para esses eventos. Tá? Posso ter também um novo processo ou caso, ou seja, quando eu incluir um novo processo ou caso dentro do sistema, automaticamente vai ser gerada uma cobrança. Tá? Isso é muito usado para quem trabalha com contencioso em massa. Tá? Então você pode estar estipulando esse cadastro ali, ou seja, cadastrou um novo processo, vai ser gerada uma nova cobrança. Cadastrou um novo caso, vai ser gerada uma nova cobrança para esse cliente. A mesma coisa para encerramento. Tá? Então eu posso dizer aqui que em cada encerramento, dependendo do motivo de encerramento, eu vou gerar um determinado valor. Tá? E aqui eu salvo e está lá meu evento condicional criado. Então esse evento que eu cadastrei é por tipo de andamento. Se em algum momento no processo for cadastrado um andamento do tipo audiência realizada, o sistema vai gerar cobrança por R$200. Como eu marquei para permitir vários, se eu lançar mais de uma, se ela tiver 3 cobranças lá, 3 lançamentos de audiência realizada, ele vai fazer 3 cobranças no valor de R$200. Tá? Então essa aqui seria as minhas opções de cadastro do contrato. Tá? O contrato, se você observar, tem uns campos aqui laterais que são a parte de reajuste, ou seja, os reajustes aplicados automaticamente vão aparecer aqui, e caso eu queira fazer um reajuste manual, eu posso estar incluindo esse reajuste aqui. Incluo aqui, digo qual é a partir de quando ele vai vigorar, qual é o índice de reajuste dele, o percentual desse índice. Tá? Se já tivesse importado dessa data de forma automática, já apareceria aqui, e assim vai. Tá? Então posso estar cadastrando. Tá? Então aqui seria essa parte de índice de cadastro, lançamento gerado, tudo que esse contrato gerou de lançamentos financeiros, ele já está me listando aqui. Parte de captadores, ou seja, eu posso ter o captador do contrato, eu posso estar informando aqui quem captou esse contrato. Então, fazendo uma inclusão, eu posso vincular ali, ó, um advogado, um cliente ou um captador externo. Tá? Dizer aqui qual é a porcentagem de cada um deles. Então, por exemplo, o advogado, vou pegar aqui que o advogado Rogério, tá? Tem aqui 10% de participação nesse contrato que ele captou. Tá? Então, posso estar aqui fazendo esse cadastramento. Tá? Vou salvar o meu contrato. Aqui ele está me dando um alerta, porque como eu botei aqui timesheet, eu esqueci de vincular a tabela. Tá? Então, o sistema desse alerta justamente pode dizer que o contrato é timesheet e não informei tabela nenhuma, ele não vai calcular nada. Então, ele me dá um alerta. Você informou o timesheet, você tem que informar uma tabela de cobrança. Informei, salvei o meu contrato. Tá? Vou voltar na parte aqui de casos. Então, lembra que eu cadastrei aqui um caso e deixei ele sem contrato. Então, posso voltar aqui e informar. Olha, esse caso ele tem um contrato agora para ser vinculado. Então, desmarquei ali a opção que não é mais sem contrato e vou vincular aqui o contrato. Tá? Poderiam ter outros, se tivesse mais de um contrato cadastrado, eu posso selecionar um contrato desses. Então aqui o caso, eu vinculei qual é o contrato e vou salvar. Tá? Uma observação, caso o contrato tenha cobrança de partido, ou seja, seja uma cobrança por caso que envolva partido, eu teria que marcar essa opção aqui. Então vamos dizer que eu coloquei lá que vou cobrar R$100 por cada caso dentro do sistema.
essa opção que tem que ser marcada, porque se eu não marcar, esse caso não vai incluir naquela cobrança. Então vamos dizer, tem lá 10 casos para serem cobrados R$100 por mês de cada um. Todos têm que estar com essa opção marcada. Se um deles não for participar dessa cobrança mensal, basta desmarcar. Ok? Então salvei, tá aqui cadastrado o meu caso. Pulando para mim aqui, captadores, aqui eu tenho um captador do cliente, tá? Então não confunda o captador do cliente com o captador do contrato. Sempre vai prevalecer o captador do contrato. Por quê? Eu posso ter aqui um captador, vou cadastrar um captador aqui. Vou dizer aqui que a Patrícia, tá, tem 10% de participação desse cliente, ou seja, ela captou o cliente, o escritório deu dando 10% de participação, tá? Então eu posso ter aqui vários contratos, vou ter o contrato de captação dela, porém aqui eu informei que esse contrato específico, o captador é o Rogério, ou seja, ela não tem participação nesse contrato. Se ela tivesse que ter participação nesse contrato, eu teria que incluir ela no contrato também. Se esse contrato não tiver captador nenhum vinculado, vai prevalecer o captador do cliente. Então todos os contratos que não tem captador vinculado, prevalece aqui o captador do cliente para receber a remuneração desse contrato, das receitas, né, desse contrato, desse cliente no específico. Faturas, aqui me dá uma relação de todas as faturas que já foram emitidas para esse cliente, tá? Essas faturas aparecem lá no meu contas a receber. Aqui seria só um resumo, eu posso inclusive incluir faturas por aqui. Ele me dá apenas um resumo. Centro de custo do cliente, pode montar aqui um centro de custo do cliente, tá? Não é centro de custo interno, esse aqui é específico do cliente, onde eu tenho um código, uma descrição do centro de custo dele. Conta corrente, ele me dá uma relação aqui de conta partida, baseado numa contabilidade gerencial que tem envolvido, né, de movimentos financeiros desse cliente. Ele me daria aqui um resumo disso, tá? E essa aqui seria a tela de pessoas, tá? Então seria toda essa parte de cadastramento, tá? Até chegar a parte ali de contratos, tá? Então nesse primeiro momento, tá? Nesse webinar a gente viu essa parte desse cadastramento, como cadastrar uma pessoa dentro do sistema, tá? Cadastrar os seus contatos, tá? Gravar os seus históricos de relacionamento, a parte de filial, cadastrar o caso, tá? E fazer o cadastramento da parte de contratos também dentro do sistema, tá? Então esse aqui é nosso webinar, ou seja, esse primeiro webinar seria para explicar essa parte de você estar fazendo os primeiros cadastros dentro do sistema, tá? A gente vai estar lançando outros webinars, tá? Então a ideia é ter, tá, toda sexta-feira nesse horário. A gente vai confirmar por e-mail o horário certinho, mas teoricamente seria às 15 horas sempre da sexta-feira, tá? Tá explicando melhor todos os recursos do CISA, tá? Então isso aqui foi só o inicial. Então nós vamos ver toda a parte de rotinas jurídicas, tá? Um cadastramento de processo, tá? Vamos estar explicando aí como gerar uma fatura, cadastrar contas a pagar, como controlar as despesas do escritório, tá? A parte de conta corrente do cliente, a recuperação de despesas, tá? Tá controlando melhor o financeiro, toda a parte de receitas também, quitação de faturas, tá? Então o sistema ele é todo integrado, tá? Tanto da parte jurídica com a parte administrativa, você consegue controlar o escritório como um todo. Vão ter webinars como gerenciamento, tem parte de biblioteca também, que a gente vai estar falando futuramente, tá? Então provavelmente no próximo webinar a gente vai estar abordando mais a parte jurídica, né, que seria o cadastramento de processos, a parte de andamentos, tá? Então você já tem aí um sistema bem completo na gerência do escritório de vocês. Então, com um único sistema vocês vão conseguir controlar o escritório como uma empresa mesmo, ter uma gestão, tá, administrativa financeira completa, tá? Além de ter também todo o corpo jurídico, toda a parte jurídica controlada e integrada também com a parte administrativa financeira, tá? Então nós vamos estar encerrando aqui o webinar. Fiquem à vontade para estar visitando o nosso site, tá? A parte de fóruns, tá? A parte de vídeos também, tá? Agradeço aí a atenção de todos que acompanharam esse primeiro webinar ao vivo, tá? Esperamos a presença de vocês nos próximos também,
tá? Que vão ter muitas mais rotinas, muito mais dicas de como está utilizando o sistema, tá? E facilidades aí para o uso no dia a dia de vocês, tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos aí, tá, que acompanharam. E esse webinar vai ficar, esse vídeo vai ficar disponível também na parte de vídeo lá, caso alguém queira ver, quem não pôde acompanhar aí vai poder ter acesso no futuro também, tá? Então vai ficar como um registro aí, tá bom? Obrigado. Assim agradecem a todos também.